Alguns irmãos já estão sobre os vossos pés. Eu peço aos demais, coloquem de pés em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 3 de Marcos, versículo 1. O título diz assim: o homem... Amém, irmãos? Eu vou aguardar os que estão ainda procurando. Marcos 3, o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Louvado seja Deus. O homem da mão ressequida. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse Jesus ao homem: estenda a mão. Estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor dos exércitos, aqui está a tua igreja, meu Senhor. Ó Deus, um povo que tem compromisso com a tua palavra. Ó Deus, um povo que saiu dos seus lares nesta noite. Quem sabe alguns até tomaram chuva, outros não. Ó Pai, mas estão aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra, Senhor, da qual nos reunimos, é por causa desta palavra, Senhor, que está este povo reunido aqui nesta casa do Senhor, nesta casa de oração, neste templo sagrado, Senhor. Ó Deus, não é por causa de mim, não é por causa do pastor, não é por causa do louvor, meu Senhor. É por causa da tua palavra que este povo se reúne nesta casa, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações através desta palavra. Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar conduzindo, Senhor, esta palavra, Senhor. Esse momento, Deus. Ó Jesus, que nós estamos ouvindo aquele recado que o Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor já falou comigo e vai continuar falando e falando com a tua igreja. O Senhor já falou conosco através dos louvores. Agora está a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra que é lâmpada para luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Aleluia, Jesus, fala conosco, Pai. Usa-me com autoridade, com poder, com unção do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, de mim mesmo não tenho nada para oferecer, Senhor, para a tua igreja. Mas o Senhor, Pai, tem, Pai. O Senhor tem a palavra. Louvado seja Deus. Podemos assentar, amados irmãos. Quando o pastor falou para trazer essa mensagem nesta sexta-feira, e o ardeu em meu coração para trazer esta palavra, né? Essa palavra que está aqui em Marcos capítulo 3. É um livro pequeno, assim, 16 capítulos, mas que fala grandes coisas aos nossos corações. Marcos, amados do Senhor, apesar dele não ter sido um dos 12 discípulos, ele
igreja primitiva. Ele viajou com Paulo e Barnabé e passou um longo tempo com Pedro, e Pedro o chamava de meu filho. Olha, a consideração, a intimidade que Pedro tinha com Marcos. Porque para eu chamar alguém de minha filha ou de meu filho, é alguém do qual eu tenho carinho, respeito e admiração. E era exatamente o que Pedro sentia por Marcos. Louvado seja Deus. O propósito desse livro de Marcos pretendia contar as boas novas de Jesus. E aqui nós nos deparamos com esta palavra: um homem da mão mirrada. Um homem com a mão mirrada. E aí, para algumas pessoas, quem sabe, pode dizer: mas irmão, o que é mirrado? Uma mão mirrada é uma mão atrofiada. É uma mão inútil, uma mão seca, que não tem desenvolvimento. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, amados, que havia este homem de mão mirrada. Eu conheço de perto um homem que vivia na sarjeta. Ele não tinha mão mirrada, mas ele tinha outras partes do seu corpo mirrado. Mas um dia, Jesus olhou para este homem e ele estendeu as suas mãos para Jesus. E Jesus transformou a vida daquele homem. Louvado seja Deus. Jesus entra novamente na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, meus irmãos, louvado seja Deus, ele já sabia que ele seria observado, ele seria questionado, ele seria criticado, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer o bem, porque ele seria criticado, porque ele seria questionado, porque o dom dele, o dom de Jesus, a vontade dele, o amor dele era tão grande que ele não se importava, irmã Elza, de ser criticado, ou de ser questionado, ou de ser observado. Ele queria fazer o bem. E todo o tempo que o nosso Cristo andou por esta terra, ele procurou fazer o bem. Ele não pecou. Para fazer o bem, nós não precisamos pecar. Louvado seja Deus. E no centro deste cenário, na sinagoga, onde Jesus chegou, e que aquelas pessoas, ele sabia que iam criticá-lo, que iam questioná-lo, ele chegou ali naquela sinagoga. E no centro daquele cenário, havia um homem de mão mirrada. Havia um homem que estava precisando de um milagre. Quantos de nós aqui nesta noite está precisando de um milagre? Quantos de nós estamos com o nosso coração partido? Tem uma parte de nós que está mirrado, que está atrofiado e necessita desse Jesus que curou, que operou milagre na vida deste homem da mão mirrada. Louvado seja Deus. E mão mirrada, amados do Senhor, símbolo de limitação, símbolo de vergonha, de inutilidade. Mas Jesus tem um propósito, mesmo na mão mirrada daquele homem. Louvado seja Deus. Mesmo na mão mirrada daquele homem, o Senhor Jesus tinha um propósito. Aquilo que está mirrado dentro da gente,
Você crê que o Senhor tem um propósito? Amém. Louvado seja Deus. Versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. A mão direita, na cultura judaica, e também na simbologia bíblica, representa força, autoridade e bênçãos. Representa o quê? Força, autoridade e bênção. A mão direita. Acontece, meus amados irmãos, que aquele homem, exatamente a mão direita dele estava ressequida. A mão direita deste homem está atrofiada. A mão direita deste homem está inútil. O que isso significa? Que aquele homem, ele estava incapacitado de agir e ele perdeu a autoridade. Ele estava com a vida dele travada. Ele estava com perda de capacidade de abraçar, trabalhar e guerrear. Esse homem estava incapacitado. Você imagina você com a sua mão direita, a mão da força, da autoridade, do trabalho, a mão que abraça, a mão que a gente, porque quase todos nós labutamos com a mão direita. E exatamente esta mão que aquele homem estava incapacitado. Aquele homem estava destinado ao fracasso, à vergonha, porque naquele tempo, uma deformidade em algum membro do nosso corpo era sinal de maldição ou pecado. Aquele homem, ele estava vivendo a exclusão. Ele estava paralisado com o propósito dele. Este homem, amados irmãos, ele poderia permanecer com aquela mão atrofiada. Poderia ou não poderia? Poderia. Ele poderia permanecer com aquela mão, se acostumar. Como nós vimos, todas as pessoas se acostumando com o atrofiamento de algo espiritual na sua vida, com atrofiamento na sua vida conjugal, com atrofiamento no seu trabalho, na sua vida financeira, com atrofiamento em diversas áreas da sua vida. Mas aquele homem, ele não se conformou. Versículo 2: E estavam observando Jesus para ver se curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. Louvado seja Deus. Este homem, ele escolheu, ele optou pela cura, pelo milagre. Ele optou pela libertação. Ele optou pela mudança da vida dele. Louvado seja Deus. Ele escolheu. Ele saiu do comodismo. Ele escolheu ser livre dessa inutilidade. Ele escolheu ser livre deste mal que o acompanhava há anos. Ele escolheu ser livre da condenação. Ele escolheu ser curado. Ele escolheu viver aquilo que o Senhor tem para todos nós. E o que o Senhor tem para todos nós? Aquilo que está escrito em João 10:10. Louvado seja Deus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Aquele homem escolheu viver a vida que o Senhor designou para ele.
E ele sabia que ao chegar diante de Jesus, com aquela situação, ele seria curado. Ele já foi com a fé de que se ele chegasse ali, naquele templo, naquela sinagoga, naquela igreja, ele seria curado. E ele não ficou em casa. Ele não ficou parado. Ele procurou buscar a bênção dele na fonte certa, na fonte de água viva, na fonte que jorra. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E diz a palavra do Senhor aqui, no versículo 2, já li, e estando observando Jesus, estavam todos observando Jesus, para verem se o curariam em um dia de sábado, a fim de o acusarem. Os escribas e os fariseus, eles passavam tempo procurando acusar, procurando observar Jesus, para poder acusá-lo em alguma ocasião. E existem, amados, até hoje, escribas, fariseus, dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor, em qualquer lugar, no nosso trabalho, no meio da nossa parentela. Existem, amados irmãos, pessoas que não fazem nada. Eles não querem fazer nada. Eles não querem ajudar, mas eles querem apontar aquilo que você fez, aquilo que o Senhor designou para a sua vida. O que o Senhor designou para a vida dele, ele não faz, ele não quer, ele não pode, ele não tem tempo. Mas quando você faz, vai sempre levantar alguém para te apontar. Vai sempre levantar alguém, Jó, para botar defeito naquilo que você fez. Mas a pessoa mesmo, o escriba, o fariseu, só estava procurando algo para poder acusá-lo. Louvado seja Deus. No versículo 3, e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Jesus, amados irmãos, ele vê além da multidão. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é onisciente. Ele vê além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. Ele sabe do que vai acontecer comigo, com você, ao sair dessa porta. Nós não sabemos, mas o Senhor Jesus, ele sabe, ele já sabe quando nós nascemos, quando nós estamos no ventre materno, ele já sabe qual será o nosso nome, ele já sabe o que vai acontecer conosco. E Jesus via, ele vê além da multidão. Louvado seja Deus. Jesus chama o homem para o centro, ele traz o homem para o meio, ele traz à luz aquilo que nós estamos passando, que é aquilo que nós estamos sentindo. Mas ele, Jesus, alguém pode nos chamar para nos ridicularizar, mas nosso Jesus, quando nos chama para o meio, quando nos chama para a frente, é para nos curar e para nos libertar. Jesus chama para restaurar o que você achava que não tinha mais jeito. Jesus chamou aquele homem para a frente, para curar, para restaurar a mão daquele homem, porque aquele homem achava que não tinha mais jeito o problema dele. Amados irmãos, se alguém dentre nós aqui nesta noite tiver algum problema que você acha que não tem mais jeito, estenda a sua mão para Jesus. Ele vai restaurar aquilo que você acha que está perdido. Amados irmãos, nós vivemos em um tempo de que nós não temos mais opção. É Jesus ou Jesus. Não tem um meio termo. Não tem opção A, B, C ou D. É Jesus, a nossa única opção. Está doendo?
chame por Ele. Está machucando, chame por Ele. Está faltando, Ele é o Deus da multiplicação. Está sofrendo enfermidade, Ele é o médico dos médicos por excelência. Você está sentindo rejeitada, Ele é o Deus que nos aproxima, é o Deus que nos acolhe, é o Deus que nos nina, que nos volta para alegrar o nosso coração, no momento da tristeza, no momento da dor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 4, então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Neste versículo, meus amados irmãos, você se depara com um silêncio religioso. Jesus pergunta o que é lícito é fazer no sábado: fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas? Jesus pergunta, ele pergunta. Vê Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, versículo 11b diz assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem que o ovelha. Então, amados irmãos, quando Jesus perguntou, não houve quem respondesse. Jesus perguntou: é lícito fazer no sábado? O que é lícito fazer no sábado? Ninguém respondeu. Enquanto os fariseus se apegavam a dogmas e regras, Jesus nos ensina o reino dos céus. Louvado seja Deus. Ele nos ensina sobre o reino dos céus, onde a cura tanto física quanto emocional, louvado seja Deus, prevalece sobre a condenação e a dor. Aleluia, Jesus. Mas Jesus chegou ali, e quando Jesus chega, ele mostra que a religião sem amor se torna um fardo. Onde ele chega, a novidade de vida. Onde Jesus Cristo chega, a cura, a libertação. Onde Jesus chega, a tristeza vai embora, a vergonha bate em retirada, a inutilidade se torna útil, o fracasso vira vitória. Porque Jesus é que faz a diferença. Louvado seja Deus. Jesus Cristo chega, tem até um hino de cacete que fala: onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. Só é feliz quem tem Jesus no coração. Quando Jesus chega, a mudança, a transformação. Eu falo que o pastor canta ruim, quem canta ruim sou eu também, viu? Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No versículo 5, amados irmãos, aí da Bíblia, pode acompanhar. No versículo 5 diz: olhando-os ao redor, indignados e condoídos, com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão, e a mão lhe foi restaurada. Amém, amados irmãos? Que coisa linda. Jesus dá uma ordem: estenda a mão. E esse homem, ele já estava ali no centro, já com certeza, convicto
de sua cura. Quando Jesus deu a ordem, estenda a mão, este homem estendeu a sua mão. Louvado seja Deus. Ele teve fé e obedeceu. E quando nós temos fé e obedece, a fé e a obediência gera cura. Aleluia. A fé e a obediência gera milagre. Louvado seja Deus. Aqui você vê o milagre quando o homem ouve, obedece. A cura acontece. Louvado seja Deus. Talvez o que está mirrado em sua vida precisa apenas de um passo de fé. Você já pensou, amados irmãos, o que está mirrado em sua vida? Pensa aí. O que está atrofiado em sua vida, que você tem hora que para e pensa, podia ser diferente. Era para ser diferente, eu não estou conseguindo dar um passo adiante. Aquilo que está atrofiado em sua vida, o Senhor é Deus de milagre e ainda hoje Ele pode mudar esse quadro. Você crê, amados irmãos? Creia. Aquele homem creu, aquele homem teve fé e aquele homem obedeceu. E Deus e o Senhor Jesus restaurou a mão daquele homem. O Senhor pode restaurar ainda hoje o que está atrofiado em sua vida. Seja lá físico, seja lá emocional, seja lá o âmbito que for. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Quem sabe você está com sua autoestima ressequida, seu chamado paralisado, suas mãos literalmente mirradas. Oh, amados irmãos, mas o Senhor, Ele pode mudar esse quadro. Não tem mais jeito. Às vezes a pessoa não tem desejo de ofertar na casa do Senhor. Às vezes é porque não tem, não deu. Mas às vezes a pessoa tem, mas não tem desejo de ofertar na casa do Senhor. Não tem desejo de dizimar na casa do Senhor. Veja Malaquias 3, 8, 9. E você não tem mais desejo de fazer, né, de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Desperta, igreja. Tenha fé. Obedeça. Estenda a mão. Jesus que curou este homem está aqui. Ele pode te curar. Ele pode trazer para você uma vida renovada. Um avivamento para a sua vida espiritual que estava ressequida. Ele pode trazer para você uma autoestima inabalável. Ele pode mudar a sua autoestima nesta noite. Ele pode elevar a sua autoestima. Ele pode desenvolver o propósito que Ele tem na sua vida. Muitas vezes a gente fala, eu pensei que eu fosse fazer isso e aquilo, e não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo desenvolver aquele chamado que eu tinha vontade de cantar na igreja, mas eu não estou conseguindo cantar na igreja. Eu gostaria de pregar uma palavra, mas eu não estou conseguindo, amados. É uma parte da sua vida, é uma área de sua vida que está atrofiada, que está ressequida, que está mirrada, que está seca. Mas estenda sua mão e o Senhor pode nesta noite restaurar a sua vida. Naquilo que você está sofrendo, naquilo que está mirrado, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor em Malaquias 3, 8, 9 diz. Deixa eu abrir aqui. Se os irmãos quiserem, pode abrir também. Malaquias 3, 8, 9. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Muitas vezes tem pessoas com a sua mão literalmente mirrada.
E olha o que diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Abra sua mão. Outro dia eu vi no WhatsApp uma imagem de uma criança. Uma criança agachado, uma torneira assim, essa criança estava com sede, e ele agachado e tinha outro segurando a mangueira para não sair a água. Tipo assim, dobrando a mangueira para não sair a água. Aquela pessoa tinha condição de soltar a água e matar a sede daquela criança, mas ela preferiu prender a mangueira para não soltar a água. Amados irmãos, deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Para você ser abençoado. Se você é abençoado ainda mais. Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. A oferta, o dízimo. É a ordenança do Senhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, eu conheço de perto um homem que... ainda estamos falando da mão mirrada, deste homem de mão atrofiada. Este homem, ele vivia na sarjeta. Dominado pelo vício, ninguém dava nada por ele. Uma vida totalmente ressequida. Pensa aí, a vida espiritual ressequida, a alma ressequida, o corpo ressequido, o físico, todo emocional, todo ressequido. Ele vivia procurando nas ruas bitucas de cigarro dos que já haviam fumado. Abria e ali ele juntava e fazia outros cigarros para fumar. Ele tinha uma vida totalmente atrofiada. Aquele homem vivia na margem da miséria. Para ele não tinha mais jeito aquela vida. Ele não tinha mais esperança, até a esperança deste homem estava atrofiada. Quando foi um dia, alguém apresentou Jesus para este homem. E louvado seja Deus. Este homem estendeu as suas mãos para Jesus. Hoje, para a glória de Deus, este homem tem uma vida transformada, e é uma pessoa bem apresentada, e é um servo de Deus autêntico. Uma mulher, amados irmãos, esta mulher, eu conheço de perto. Esta mulher andava pelas ruas embriagada, e ela, quando ela se embriagava, ela soltava os cabelos ia pro lado. E ela passava, quando ela passava na rua, às vezes eu estava na porta, e quando ela estava bem, eu falava de Jesus para ela, eu falava do amor de Jesus para ela, eu falava que Jesus amava ela com tudo que ela, com todo o ser dela. Aí eu falava para ela, Jesus te ama. Ele não ama o pecado que você comete do vício, mas ele ama a pessoa de você. E essa mulher passava na rua, quando estava embriagada, e falava, Dileuza, Dileuza, não me fala nada não, quando estava embriagada. E orando por essa mulher, e essa mulher com a vida dela totalmente desgraçada. Um dia eu peguei essa mulher, era uma Montana vermelha, passei na rua lá no Felipe Arte, bem lá no final, e essa mulher estava caída, bêbada, não estava aguentando nada. Juntei com outras pessoas, coloquei essa mulher em cima dessa Montana, levei na casa dela. Outro dia encontrei com ela, falei do amor de Jesus. Amados irmãos, para a glória de Deus, esta mulher estendeu a mão dela, que estava ressequida, estava a mão, estava a alma, estava o espírito, estava a autoestima desta mulher totalmente ressequida. Mas um dia, esta mulher estendeu a mão para Jesus, e hoje é uma serva de Deus da igreja Assembleia de Deus. Hoje é
vendo como Jesus é maravilhoso? Olha como você está linda. Você andava aquele trapo de imundícia, aquele mulambo, e hoje você está a coisa mais linda. Olha o que Jesus te transformou. Amados irmãos, o Senhor Jesus faz milagres, amados. O Senhor Jesus tem milagre para a sua vida. Aquilo que está... E se eu for perguntar aqui dentro da igreja, começar de mim, eu cheguei diante de meu Senhor totalmente atrofiada, totalmente ressequida, totalmente seca, totalmente inútil. E olha onde o Senhor me colocou. E eu se eu perguntar para cada um de vocês, amados irmãos, você vai me dizer a mesma coisa. O meu Senhor me tirou do mais profundo abismo e hoje olha onde Ele me colocou. Isso não é uma palavra só minha, irmã Georgina. Eu creio que todos que aqui estão vai dizer a mesma coisa. E aquele homem estava com aquela vida atrofiada e o Senhor transformou a vida dele. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Estavam aquele homem, aquela mulher, eu e você, estávamos condenados ao inferno. E o Senhor riscou o nosso nome do livro da condenação. E hoje nós glorificamos ao nosso Deus, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Olha que maravilha, amados. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. No texto, ainda quero apresentar aqui um texto bastante conhecido, Marcos 10, 46 e 52, que fala sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, diz a palavra do Senhor, que ele vivia à beira do caminho. Ele vivia na sarjeta, ele era cego. Mas no dia que ele soube que Jesus ia passar naquele lugar, ele foi de encontro a Jesus. E Jesus perguntou, o que tu queres? E ele disse, eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. E Jesus, a tua fé te curou. E ali Jesus curou aquele cego, e aquele cego foi curado e livre da sua mendicância, porque ele vivia mendigando. Obedeçam, igreja. Saiam da beira do caminho. Se você ainda se encontra na beira do caminho, venha para o centro. Obedeça ao Senhor. Beira do caminho é lugar de habitação, de pedintes e mendigos. Vem para o centro, porque no centro você não está só. Venha para o centro da vontade de Deus. Venha viver o que o Senhor tem para a sua vida. Venha para o centro da vontade do Pai. Ele te chama. A fé ativa é a porta de entrada para a libertação. Ative a sua fé. Muitas vezes nós estamos com a fé tão... Ative a sua fé. Ative a sua fé através do jejum. Ative a sua fé através da oração. Mas ative a sua fé para que seja totalmente curado, totalmente livre, totalmente liberto. Naamã, no 2 Reis 5, ele obedeceu. Ele obedeceu e ele foi curado daquela lepra. Aquilo que estava dentro dele ninguém sabia. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. E ele foi curado daquela lepra. Deus usa ações simples, amados irmãos, para produzir libertações profundas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Aleluia, Jesus. A mão estendida.
Conta-se uma história que um artista foi contratado para fazer uma pintura representando, fazer um quadro, uma pintura de um quadro representando a ajuda divina. Olha o que esse artista fez. Esse artista pegou o quadro e foi fazer a pintura. Ele fez uma pintura assim. Colocou um homem num buraco bem profundo, com uma mão estendida pedindo socorro. A figura da imagem do quadro. No topo do quadro, o homem estava onde? No profundo, de um buraco profundo, deitado, com a sua mão esticada, pedindo socorro. Lá no topo, uma mão vinha de lá de cima, estava estendida, quase chegando à mão daquele homem, do homem que estava. Depois que ele terminou a pintura, ele entregou esse quadro para o seu mestre e perguntou: mestre, o que você acha desse quadro? O mestre respondeu: bonito, porém incompleto. E ele questionou ao mestre: por que está assim? Por que está incompleto? E o mestre respondeu para ele: o erro que a mão de Deus está apenas quase tocando a mão do moço, que está no profundo do buraco. Deus não quase toca, meus irmãos. Deus não quase socorre. Ele levanta e ele restaura. O jovem pintor pegou o seu quadro, pegou a sua tela e voltou para pintar novamente. Desta vez, ele pintou Deus, agarrando a mão com firmeza do homem e puxando o homem para fora daquele buraco. Louvado seja Deus. Moral da história: Jesus não manda o homem da mão errada, não mandou esse homem da mão errada quase estender a sua mão. Ele mandou o homem estender a mão. E o homem estendeu e foi curado. Hoje, Jesus está fazendo o mesmo. Estenda a tua fé. Estenda a tua alma. Estenda o que sobrou de você. Mas estenda. Não quase estenda. Estenda o que sobrou de você. Estenda para Jesus. E a mão dele está aqui. Não para te deixar quase livre. Não para te deixar quase liberto. Mas para te deixar totalmente liberto. Jesus está aqui nesta noite. Levanta, amados irmãos. Levantem. Irmã Cristina, irmão Daniel. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Jesus está aqui nesta noite para te libertar. Deus ainda cura mãos mirradas. Ele ainda restaura ministérios, dons, família e esperança. Não importa quanto tempo, meus irmãos, algo está paralisado na sua vida. Se você ouvir a voz de Jesus e obedecer, o milagre virá. A restauração chegará. O que era ressequido vai ser restaurado. O que era inútil vai se tornar útil. O que era seco vai se tornar manancial de água viva em sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus.
Aleluia, Jesus. Pai, neste momento nós queremos render graças ao Senhor. Transforma minha vida. Aleluia, Jesus. Estado. Manda alva. Manda alva. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra me moveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Esse tanto de um milagre remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os seus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus,
Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Amém, Deus. Obrigado, Louvamos Senhor. pela vida da irmã Cristina, do irmão Obrigado. Miguel, que se retornou, tinha Obrigado, felicidade. Deus. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela pregação Obrigado, desta noite, que o Senhor Deus. continua usando a tua filha a cada dia. Amém, Jesus. Senhor, tome cada um de nós nas suas mãos, Senhor. Tira de nós a nossa mão ressequida, Senhor. Tu Amém. sabe onde está o nosso ressecamento espiritual. E em cada área, Senhor, do nosso corpo, que tem impedido de estar na tua presença, que tem impedido de estar aqui, Senhor, na tua casa para louvar e para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Tira de nós esse ressequimento da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. E nesta noite, ó Pai, nós te oramos, te pedimos, ó Pai, por cada família, ó Deus. Que nessa sexta-feira tem sido um culto pela família. Nós oramos por cada família representada aqui. Amém, Por cada irmão que trouxe a sua foto, a foto Amém. do seu filho, das seus familiares. Ó Amém. Deus, tu sabe a necessidade, Senhor, de cada pessoa Aleluia, representada aqui nesta noite. Oh, Que o teu Espírito Pai. Santo visita, Senhor, o teu povo. Amém. Visita aqueles que se encontram acamados. Visita Gia ali em São Paulo. Visita Marlene ali em Capinarana. Ó Deus, vai visitando, Senhor, os teus servos que se encontram enfermos. E aqueles que não sabemos aonde estão, mas o Senhor sabe, diante de cada lado, Deus. Visita o teu povo, desperta o teu povo para melhor te servir. Desperta as nossas vidas, a minha vida principalmente, ó Pai. Diante de Ti colocamos cada vida que veio aqui nesta noite buscar, Senhor, uma cura, um milagre. Tu é o Deus que operou no passado, Tu é o Deus que opera no presente e Tu operará no futuro, ó Pai. Diante de Ti colocamos cada vida aqui presente nas Tuas mãos. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração e nos despeça para os nossos lares debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe?